Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você que comprou um título pré-fixado e agora está preocupado então com a sua rentabilidade que está negativa, eu te convido para assistir esse vídeo de hoje, que nós vamos falar então sobre como você saber previamente se o seu pré-fixado pode ou não cobrir a inflação. Por isso eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E aqui fazemos vídeos diários para você se manter bem informado. Então eu quero mostrar aqui para você o que está acontecendo aqui no Tesouro Direto em relação ao pré-fixado. E por que você está verificando então que a sua rentabilidade está negativa. Eu venho aqui na tabela de rentabilidades do Tesouro Direto, que é essa aqui, ó, rentabilidade acumulada. Nessa rentabilidade acumulada, você pode verificar aqui todos os títulos pré-fixados, tanto os que estão à venda como os que já saíram do rol. Então, por exemplo, você tem aqui o Tesouro 24, que está no rol ainda para venda. Repara aqui comigo, de todos esses títulos que estão aqui, o maior prejuízo no ano, 9,28, é do Tesouro 26. Então veja, quanto mais longe, maior é o prejuízo. Depois vem o 25, agora vem o 24. Por que o 24 não tem nada? Porque ele não foi lançado exatamente em janeiro, foi depois. E aí você tem o 23 e o 22, que não estão aqui para compra. Então repare que no ano, praticamente todos negativos, exceto o 22, que está aqui ó, com 0,29. E nos últimos 12 meses, isso mesmo, menos 6,98, menos 5,68, enfim. Só o prefixado 2022 está escapando por pouco. Só que eu quero que você entenda o que está acontecendo, que nós vamos mostrar agora numa planilha, para que você se mantenha bem informado. Antes, porém, se você gosta de título pré-fixado, assista esse card aqui da nossa playlist Mapa do Tesouro. Lá eu explico direitinho sobre o título pré-fixado. Quais são as características, quais são os vencimentos, como você entender da marcação a mercado. Enfim, assista que você vai gostar. Vamos olhar então aqui, porque a análise vai partir então do Tesouro pré-fixado. Veja que a taxa do Tesouro pré-fixado está se estabilizando aqui, ó, entre 9,05 e 9,15. Parece que é por volta desse valor. Na data de hoje, que eu gravo esse vídeo, dia 12/8, a última taxa que eu tenho é 9,05. Então eu vou abrir aqui uma planilha e vou explicar aqui para você. Então vamos lá. Coloquei aqui dois títulos para que você entenda como é que você pode se proteger. Um com a taxa de 9,05, que é o pré-fixado, e o outro é o 2026, que é o outro pré-fixado que nós temos hoje atualmente no rol. Está aqui, ó, 9,39. Então estão os dois aqui. O vencimento de o 24 é 1º de julho e o 26, 1º de janeiro de 26. E aqui você tem os prazos dele. Bom, o que você precisa saber sobre isso? Nós vamos fazer aqui dois tipos de simulação. Eu gravei um vídeo semelhante a esse há pouco mais de um mês atrás. Só que muitos comentários no canal de pessoas preocupadas com a rentabilidade negativa do pré-fixado. Por isso eu estou gravando esse novo vídeo com informações adicionais. Nós vamos fazer aqui duas simulações. A simulação partindo da inflação, para que você saiba qual é o valor do pré-fixado que te protege da inflação. E depois vamos fazer o inverso. Partindo do título pré-fixado, até que valor ele te protege da inflação. Bom, trazendo aqui a primeira informação para você. Nós temos duas bases para você adotar aqui como inflação. Aí fica a seu critério. A primeira base que eu trago aqui é a base da série histórica aqui do IPCA. Então eu trouxe toda uma base aqui do IPCA e fiz alguns levantamentos para trazer aquela que eu entendo ser a mais razoável. E o que eu cheguei? Qual é a conclusão que eu cheguei aqui? Bom, você vai verificar na nossa planilha que nós temos a inflação, a média dos últimos 20 anos, 5,96. Dos últimos 15 anos, 5,39. Dos últimos 10 anos, 5,72. E dos últimos 5 anos, 4,36. Eu estou usando aqui na simulação 5,72. Só que você poderia usar qualquer uma dessas. Por ser uma faixa intermediária entre os dois extremos, estou usando essa. 5,72 é a média de inflação então que nós temos nos últimos 10 anos e que eu vou utilizar para cá. Entretanto, se você quiser saber mais, nós temos aqui o Boletim Focus e nós temos a nossa playlist Expectativas de Mercado, que toda segunda-feira nós comentamos sobre PIB, inflação, comentamos também sobre dólar, para que você entenda taxa de juros, para onde está caminhando o mercado. Assista aqui no alto. E lá o que tem acontecido? O Boletim Focus tem aumentado então as expectativas de inflação semana após semana. Atualmente, a expectativa está em 6,88 para 2021, 3,84 para 2022,
3,25% para 2023 e 3% para 2024. Então você teria aqui uma média, se pegarmos esse histórico, de 4,24%. Como eu acho que esse valor está muito diferente do histórico de 5,72, eu preferi olhar para esse aqui com mais cautela. Mas se você acredita aqui na média, 4,24%. Então vamos lá. Fazemos uma simulação, então, a primeira, partindo de 4,24. Se a inflação for de 4,24, qual é a taxa que você precisa ter no pré-fixado? Antes, porém, deixa aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal e registra aí qual é a sua dúvida sobre esse vídeo, que ele pode entrar na nossa série, na nossa playlist Qual a Sua Dúvida, que eu detalho não só a resposta de forma textual, mas também de vídeo. Então vamos lá, 4,24. O que nós temos aqui? Você tem que então considerar um imposto de renda de 15%. Vou fazer aqui na calculadora para que você não precise utilizar de uma planilha semelhante a essa minha. Você vai aprender a fazer aqui claramente como que você pega 4,24. O que você tem que fazer? Se o imposto de renda é de 15%, olha aqui do lado a tabelinha que eu já deixei pronto. Se é 15%, você tem que então fazer um cálculo dividindo por 0,85. Então você bota dividido por 0,85, você chega a 4,98. E você soma a taxa B3. Como você sabe, a taxa B3 é 0,25, exceto para o Tesouro Selic até R$10.000. Quem investe no Tesouro Selic até R$10.000 não paga esse valor. Então tá aí, ó, 5,2382, que é aproximadamente os 5,24. Vou minimizar aqui para seguir a conta. Então veja, se a inflação for de 4,24, que seria a média, até 24, que é o vencimento desse primeiro título, nós poderíamos comprar um título, então, com 5,24 e você já estaria protegido da inflação se levar esse título até o vencimento, porque você vai pagar a menor taxa de imposto de renda. Então veja, se você está preocupado agora, comprou esse título lá, por exemplo, a 6, a 7, às vezes a 8%, e está preocupadíssimo no curto prazo porque está negativo, eu estou te mostrando que no médio para o longo prazo isso vai se normalizar. Fiz outras simulações aqui com a inflação de 5%. Vamos olhar agora com a de 5,72, que é essa inflação que eu considerei a média dos últimos 10 anos. O cálculo é o mesmo, então novamente para você verificar o cálculo se você ainda não entendeu. 5,72. O que tem que fazer? Dividir por 0,85 e depois somar com 0,25, que é a taxa B3. Está ela aqui, ó, 5,979, 5,98 arredondando. Então veja comigo, se você comprou um título de 7%, ou seja, um pré-fixado de 7%, muito provavelmente você estará protegido da inflação até 2024. Então veja, não precisa se preocupar no médio prazo. No curto prazo é bom você relaxar. Mas vamos verificar aqui um ponto muito interessante. Qual é o ponto interessante? Qual é a inflação, então, que chegará a zerar esse pré-fixado? Veja, eu fui fazendo algumas simulações e cheguei aqui, ó, o valor de 7,47, ou seja, uma inflação de 7,47 chegaria perto do 9,05, aqui deu 9,04. Só que essa inflação, todos os anos, ela é completamente inviável. Podemos até nos aproximar dela esse ano, mas nos anos seguintes a tendência natural é cair aí para menos da metade desse valor. Então veja que fizemos várias simulações e você pode acompanhar aqui. Qual é o detalhe que você precisa saber? O detalhe é o seguinte, você tem que levar o título até o vencimento. Caso você tenha comprado numa taxa mais baixa, como essas aqui, de 7% até 8%. Se você comprou com taxas boas, por exemplo, acima de 9%, você já sabe, é esperar então a queda para que você possa vender então o título. Fiz outra simulação aqui para que você compreenda melhor. Vamos supor que você é aquela pessoa mais agoniada, que não vai aguentar esperar até lá, ou que você vai querer vender antes, por exemplo. Eu fiz uma simulação, então, nesse caso, você vai vender com 60 dias, vai pegar a pior taxa do imposto de renda. Se você vai pegar a pior taxa, 22,5, significa que agora eu tenho que utilizar esse valor, 0,775. Vamos fazer do mesmo jeito para que você possa entender com clareza. Pegando novamente a inflação, 4,24, só que agora, ao invés de utilizar aquele valor, eu vou dividir, então, aqui por 0,7750. E vou somar também a taxa B3, 0,25. E aí nós temos o valor 5,72, que é exatamente o valor que nós temos aqui. Então veja que interessante essa informação. Se você pegar a pior taxa de imposto de renda, você que está aí agoniado, você teria que ter esses valores aqui de pré-fixado.
Lembrando, isso é somente uma simulação com as duas taxas. Qual é a mais real? A mais real é a de cima. Por quê? Porque aqui você vai levar o título até o vencimento e nesse caso especificamente, seu imposto de renda será no menor valor. Agora eu fiz uma última simulação aqui para mostrar para você. Só que antes eu quero te indicar, se você gosta também de um título vinculado à inflação, assiste esse vídeo aqui do card e já deixa logo o pagamento. Dá aí aquele curtir e deixa o seu comentário, deixa aí a sua dúvida sobre esse vídeo. Falando então agora de uma outra situação, vamos partir do pré-fixado e não mais da inflação. Vamos partir do pré-fixado para chegar na taxa de inflação. Peguei aqui, pré-fixado 2026, 9,39. Até que inflação ele protegeria? Tá aqui, 7,73. Qual é o cálculo que nós precisamos fazer nesse caso? Nesse caso, vamos pegar aqui 9,39, que é a taxa que está na data de hoje. Vamos então multiplicar por 0,85, que nós estamos aqui então considerando o imposto de renda. E depois nós vamos subtrair pela taxa B3, 0,25. Que valor que nós chegamos? Está ele aqui, 7,73, que é exatamente esse valor que você está vendo aqui embaixo. Então, se você comprar esse título a 9,39, ele vai te proteger, ou seja, vai ficar no 0 a 0 se a inflação média 2021, 2022, 2023 e 2024 chegar aqui a 7,73, se a inflação chegar até 2026 ficar nessa média anual. Mas vamos supor que você comprou a 9,05. Qual seria a inflação que ele te protege? Está aqui, 7,44. Não, você não pegou uma taxa tão boa, pegou a 8%. Ele te protege, então, até 6,5%. Numa taxa ainda pior, 7,5%. Vai te proteger da inflação média anual até 6,13%. Agora vamos aqui, para esse aqui. Se você comprou até um pré-fixado com uma taxa de 7%, ele te protege até 5,70% de inflação. E veja, é bem próxima à inflação da média histórica dos últimos 10 anos. Então, se você pegou um pré-fixado aí a 7%, muito provavelmente ele vai te proteger da inflação. Basta você ter aí um pouco de paciência, saber aguardar um pouco, que o momento vai chegar. E basta você não vendê-lo antes com prejuízo. Aí você tem que saber aguardar. Não é indicação de investimento. Aqui trazemos tão somente informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Se você gostou desse vídeo, eu já te convido, compartilhe aí com os amigos, com pessoas que gostam da renda fixa do Tesouro Direto. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique atento ao pré-fixado para não ter prejuízo. Um abraço e até o próximo vídeo.